primeiros registros, né, que a gente tem do uso da borracha é desde a civilização maia. Em 1615, essas civilizações já usavam a borracha para produzir galochas e materiais impermeáveis. Entre 1740 e 1760, 2 pesquisadores franceses visitaram a região da Amazônia, na América do Sul, e identificaram nessa região uma árvore que eles denominaram Hevea. Era possível extrair, a partir dessa árvore, um líquido que coagulava e solidificava em contato com o ar. Esse líquido foi denominado caucho, com base no dialeto indígena, porque cas significava madeira e ucho significava choro. Então, era como se a árvore estivesse chorando, escoando aquele líquido, e que depois se descobriu que esse líquido era o látex, que hoje a gente chama de borracha natural. Depois dessa substância ter sido descoberta, foi-se sendo aprimorados os processos industriais para a utilização dela no dia a dia das pessoas. Um dos principais problemas é que a borracha, daquela forma, né, extraída diretamente das árvores, ela não tinha resistência ao calor. Então ela sofreu uma série de modificações em contato com o calor. E isso atrapalhava muito os processos industriais. Então, uma série de pesquisadores começaram a desenvolver processos testando formas de aumentar essa resistência da borracha ao calor. E um dos que acabou conseguindo sintetizar esse conjunto de trabalhos foi o Charles Goodyear. Não é à toa que a indústria de pneus, que foi criada posteriormente a essa invenção, usou o nome dele, né, talvez até em homenagem a esse processo que ele descobriu, que é um processo que a gente chama de vulcanização, em que eu tenho o látex, e esse látex ele reage com enxofre para produzir uma borracha ainda, né, um látex ainda, mas uma borracha muito mais resistente ao calor do que no seu estado natural. Então, basicamente, para a gente tentar entender esse processo de vulcanização, é importante que a gente entenda primeiro qual que é a estrutura dessa borracha, né, a estrutura química. A borracha natural, ela é basicamente o que a gente chama de um cis 1,4 poliisopropeno. Quem lembra lá do ensino médio dessas nomenclaturas vai identificar aqui que eu tenho 4 carbonos, uma dupla ligação no meio, e o nome dessa estrutura é o isopreno, que, se a gente pensar naquela denominação correta, quimicamente correta, é o 2-metil-1,3-butadieno. Esse 2-metil-1,3-butadieno é o monômero do meu polímero que vai ser a borracha. A borracha, assim como as proteínas, assim como a celulose do papel, os polissacarídeos, o nosso próprio DNA, ela é um polímero, ou seja, uma cadeia gigantesca formada pela união de várias moléculas. E o monômero constituinte dessa borracha é o 2-metil-1,3-butadieno. Esse monômero ele vai se ligar a vários outros monômeros iguais a ele para produzir uma cadeia muito longa. A gente pode pensar aqui em torno de 1000 moléculas para produzir uma única cadeia do que é a borracha, né? Ou essa borracha natural que a gente chama de cis 1,4 poliisopreno. Ou seja, poliisopreno, porque a gente vai ter vários isoprenos aí nessa estrutura. Essa estrutura, da forma como ela naturalmente está sendo encontrada nas árvores, ela não é resistente ao calor, justamente porque é como se eu tivesse essas cadeias empilhadas umas sobre as outras, mas sem nenhum tipo de ligação entre elas. O fato delas estarem só empilhadas permite com que eu consiga a maleabilidade mesmo após o processo antes e após o aquecimento. O que o Goodyear descobriu, junto com outros pesquisadores, é que o enxofre ele se ligava nessa estrutura, formando pontes de enxofre entre as cadeias da borracha natural, formando então o que a gente chama de borracha vulcanizada. Essa ponte de enxofre é que conferia a essa substância essa propriedade dessa rigidez maior e a resistência ao aquecimento. O interessante também é que ele acabou descobrindo isso através do aquecimento. Ele já tinham estudos que comprovavam que o enxofre, ele se ligando a essa estrutura, aumentava a resistência, mas ele não sabia exatamente ainda como fazer essa ligação. E conta-se que, por acaso, ele deixou o enxofre misturado com a borracha cair no fogo.
e ao entrar em contato com o fogo é que ele conseguiu perceber que a borracha não queimou. E com isso, né, perceber e descobrir, patentear principalmente o processo de vulcanização. Daí essa referência ao nome dele ter permanecido até hoje. É importante a gente lembrar, por tudo que a gente discutiu no semestre passado, que essa descoberta não foi por acaso porque ele era um gênio. Ela foi por acaso porque já tinha uma série de outras pessoas também que estavam pesquisando isso. Ele já tinha um conjunto de conhecimentos que permitiu que ele percebesse que aquilo poderia ser transformado num processo industrial. Lembra que a ciência não é feita por gênios que trabalham isolados e que têm ideias brilhantes de repente a partir do nada. Quando a gente fala em borracha, é comum que a gente associe a ideia de plástico. Talvez até se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar de uma forma muito mais recorrente discussões sobre o plástico do que sobre a borracha. Essa distinção, ela existe com relação a alguns aspectos, mas com relação a outros não. Então é importante dizer que tanto o plástico quanto a borracha são polímeros, ou seja, são formados daquelas cadeias gigantescas de monômeros de moléculas iguais que se repetem. Qual vai ser a diferença então de uma borracha para um plástico? A borracha a gente chama de elastômero. Esse nome se dá ao fato dela agir quase como um elástico, se a gente puder fazer essa associação só para memorizar. Por que um elástico? Porque mesmo quando ela sofre um processo de aquecimento, ela pode até ficar mais maleável, mas ela retorna depois ao tamanho e ao estado inicial. Então a estrutura química não sofre nenhum tipo de degradação, de perturbação pela influência do calor. Eu só consigo uma maleabilidade maior e depois eu retorno exatamente para a forma original. Isso é até o que é chamado na química de plástico inteligente. É como se ele tivesse uma memória da forma dele e que ele retomasse aquela memória, ele recuperasse a forma original sempre que eu passasse por um fenômeno qualquer de aquecimento, por exemplo. Então, se a gente lembrar da borracha, isso é uma propriedade comum em que você aperta, né, você produz uma tensão ali, por exemplo, e ela volta depois para a forma que ela estava antes, como se você não tivesse produzido tensão nenhuma. Isso é uma propriedade da borracha, do elastômero, mas não é uma propriedade dos plásticos. Se alguém aqui, por acaso ou de propósito, já esquentou plástico, e aqueles plásticos que a gente está imaginando que é mais comum no nosso dia a dia, de Tupperware, que está presente na cozinha, vocês já perceberam que o plástico não é maleável, ele não resiste ao calor e não retorna à sua forma original. Geralmente ele sofre até uma contração e aí eu não consigo mais recuperar aquela forma de origem. Ou eu posso até recuperar, mas ter uma perda no tamanho dessa estrutura inicial. Isso acontece porque a estrutura dele é bem menos rígida do que a estrutura da borracha, dos elastômeros. Esses plásticos são chamados de termorrígidos, termofixos ou termoplásticos, ou seja, termo, calor, né? Ele é fixo em relação ao calor, ele é rígido em relação ao calor. Ele não se recupera após o aquecimento, a forma que ele tinha inicialmente, né? É importante dizer então que geralmente quando a gente pensa em borracha, nem sempre a imagem que vem à nossa cabeça é exatamente a borracha, mas sim a imagem do plástico, né? É importante tentar estabelecer essa diferença entre os dois. Os plásticos são muito mais comuns no nosso dia a dia do que a borracha, justamente porque existe uma quantidade, uma variedade muito maior de plásticos do que de borracha. Lembra daquela estrutura? A borracha é o látex, é o isopreno, poliisopreno. Então, só aquele tipo de fórmula química que eu posso dizer que equivale à borracha, seja ela natural, seja ela produzida em laboratório. Agora, plásticos eu vou ter diferentes tipos, vocês provavelmente já viram até nomes de plásticos diferentes. Um exemplo seria o poliestireno, não sei se vocês já ouviram falar, mas esses nomes esquisitos, polietileno, poliestireno, vem do poli, de polímero, de ter várias moléculas, e o estireno é aquela estrutura que é o meu monômero. Então, cada plástico vai ter propriedades diferentes também por ter uma composição diferente. No verso de alguns utensílios, você encontra a marcação de um número e aquele símbolo como se fosse o símbolo da reciclagem, um triângulo com um número dentro. Esse número equivale ao tipo de plástico que é aquele material. E isso é muito importante para a reciclagem, porque além da gente ter uma produção absurda de plástico, né, pela inserção que ele tem, pela frequência que a gente usa o plástico no nosso dia a dia,
O plástico não é tão facilmente reciclável quanto o papel, por exemplo, ou o vidro, em que eu posso misturar papéis de diferentes tipos ou vidros de diferentes cores e conseguir ainda produzir um material novo reciclado. No caso do plástico, eu preciso saber exatamente a composição desse plástico para poder fazer esse derretimento e depois produzir um material novo reciclado. Então esse número ele serve como um guia para que as indústrias que vão fazer essa reciclagem consigam se orientar sabendo se é possível misturar plásticos de identificações, de composições diferentes ou não. E com isso vocês podem imaginar o impacto ambiental que o plástico tem. Porque você tem essa diversidade muito grande, você tem a dificuldade na reciclagem e mais ainda, uma das propriedades fundamentais do plástico que faz com que ele seja tão usado é que ele resiste aos micro-organismos, ou seja, ele não sofre nenhum tipo de decomposição com o tempo, coisa que os outros materiais sofrem. Se a gente imaginar um papel, ao longo do tempo ele amarela, ele perde, né, a sua maleabilidade, ele vai ficando mais ralo, e o plástico não. O plástico ele não sofre nenhum tipo de deteriorização por micro-organismo ao longo do tempo, o que é muito bom para alguns fins. Então tem vários plásticos que são usados na área médica e que tem que ter essa propriedade de ter uma resistência maior ao tempo. Agora, se a gente pensar isso numa escala global e pensar na produção e na quantidade de plásticos que circulam, esse é um problema ambiental que vai ter um impacto por milhões e milhões de anos ainda, já que o plástico na natureza ele demora muito tempo para se decompor, diferente do papel, por exemplo, que a gente pode observar às vezes quase que em um mês ou um período que a gente consiga ver, consiga acompanhar, você vê o papel se decompondo. Com base nessa estrutura natural da borracha, foi possível que os químicos conseguissem reproduzir a mesma estrutura em laboratório e passar a produzir polímeros sintéticos, imitando alguns que já existiam na natureza. Pelo fato de ser uma produção sintética, isso diminui o impacto ambiental. Por outro lado, foi possível produzir uma quantidade muito maior, a custos muito baixos e uma diversificação muito grande no tipo de plástico que estava disponível no mercado. Então, se a gente lembrar que o processo da vulcanização foi estudado por volta de 1800, é só nos tempos mais recentes que a gente tem essa ampliação muito grande da produção do plástico, justamente como resultado do avanço desse entendimento e a possibilidade de produção industrial de um produto que antigamente só era um produto natural. Essa produção industrial é que vai levar a uma série de impactos ambientais decorrentes da utilização do plástico. É possível produzir a borracha sintética ou os diferentes tipos de plásticos sintéticos a partir do petróleo. O petróleo é uma estrutura complexa, cheia de cadeias de carbono, que são a base dessas cadeias, tanto da borracha quanto dos plásticos e de outros polímeros. E tendo essa cadeia muito grande, muito complexa, é possível quebrar o petróleo em pedaços menores. São esses pedaços menores do petróleo que vão ser ligados numa reação que a gente chama de uma reação de polimerização para produzir então outras cadeias diferentes, né, com diferentes características, com diferentes propriedades que vão formar diferentes tipos de plásticos e também a borracha. A base, a matéria-prima do plástico sintético que a gente tem então é o petróleo hoje, não mais um produto natural como era antes o derivado das seringueiras. Então, se antes a matéria-prima da borracha era a árvore, né, o líquido que escoava da seringueira, hoje a gente já tem como matéria-prima dessa borracha, que não é mais uma borracha natural, é uma borracha sintética, o petróleo. Do mesmo jeito que também é esse petróleo que vai dar origem à gasolina, uma série de outros combustíveis que a gente usa no nosso dia a dia. Foi a possibilidade de ter essa produção industrial de plásticos e borrachas que ampliou muito o uso deles no nosso dia a dia. Se a gente pensar, talvez os pais de vocês tenham vivido uma outra realidade em que a gente tinha que levar a garrafa para encher a garrafa e depois levar para casa. Não tinha a disponibilidade de plástico que a gente tem e que vai ter funções muito diversificadas no nosso dia a dia, né? Se vocês pararem hoje para reparar onde vocês estão assistindo esse vídeo, ao redor de vocês e às vezes até no seu próprio corpo, a gente está cercado de plásticos, né? De diferentes tipos, que a gente chama de plástico, mas às vezes a própria roupa é feita desses materiais sintéticos, o óculos que você está usando, a cadeira, enfim. Você vai ter vários componentes sintéticos que estão fazendo parte do seu dia e que tem essa mesma base que os plásticos e a borracha têm. São polímeros que têm cadeias muito longas e que
têm então essas propriedades de serem mais maleáveis, de terem uma produção muito mais barata e muito mais simplificada, daí a inserção deles tão grande no mercado. E o que vem atrelado a isso, né, é que esse uso muito grande, né, desses materiais leva também a gente a pensar nas questões ambientais, sobre o impacto que eles vão trazer, né, sobre o descarte desses materiais, e também já começar a ter essa preocupação. Então não dá para falar de borracha e desconsiderar esse tipo de questão. Ao mesmo tempo também que não dá para não reconhecer o quanto ela é importante, e, portanto um tema que deve ser discutido sim na sala de aula.